toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus, toque em mim. Toca na minha alma, em meu pensamento, em meu coração. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, em meu pensamento, em meu coração. Toca em mim, Senhor Jesus. Aleluia. Que nessa noite possamos nós sermos tocados por esse doce Espírito de Deus que está em nosso meio. Amém, irmãos? Nós fizemos aqui a leitura da palavra do Senhor. Sabemos que hoje, como todos os dias, irmão, nós sabemos que é especial estar na casa do Senhor. Mas hoje é um dia detalhado, é um dia que a comunicação ela é mais forte dentro de nós. Porque teremos nós dentro dos nossos corações, da nossa mente, uma reflexão mais bem reajustada, sabe? Aquela que vem, irmãos, para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para nós termos uma consciência daquilo que hoje à noite nós estaremos fazendo. Prazer de Jesus era quando todos os seus discípulos ali, eles estavam reunidos e Jesus começava ali a ensinar a eles a verdadeira vontade do Pai. Amém, irmãos? Eles faziam várias perguntas para Jesus. Eles perguntavam quando Jesus subia, quando Jesus descia, quando Jesus atravessava o mar, quando Jesus voltava do mar. Eles faziam várias e várias perguntas. Aí perguntaram, depois de todos os sinais ali que eles contemplaram, as multiplicações dos pães, Jesus já tinha passado de um lado para o outro, mas eles perguntaram, mestre, Rabi, como chegaste aqui? Quando tu chegaste aqui? Amém? E Jesus ali, ele responde que vocês me seguem, vocês pelos sinais, pelo pão que comeste, porque esse pão, o pão que Jesus estava falando ali, era um pão vindo do céu. Que pão seria esse, igreja do Senhor Jesus? Que pão seria esse? Eu estive meditando nessa palavra agora à tarde, e eu pude contemplar, irmãos, que Jesus aqui estava falando com os seus discípulos. E até mesmo Moisés, ele distribuiu ali o pão que era o maná. Mas o próprio Jesus aqui está a falar que aquele pão não era o pão vindo do céu, como ele foi vindo do Pai. Amém? O pão verdadeiro que você come, que você sacia a sua fome. Jesus estava ali falando para eles que ele é o verdadeiro pão da vida, que ele é aquele que mata a fome, que mata a sede. E explicando para ele, irmãos, detalhadas coisas, que só a gente orando, falando com o mestre, que nós vamos ver como que Jesus ele foi, ele é misericórdia, bondoso, paciente, pacífico em explicar as coisas. E o Senhor aqui falava assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o Senhor. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiamos naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos, creiamos e creiamos em ti? Que operas tu? Aleluia. Glória a Deus. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo,
Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Deus deu o verdadeiro pão. Deus enviou o verdadeiro pão. Amém? Aquele que não, jamais, igreja, que quem comer dele vai sentir falta alguma na sua vida. Porque esse pão ao qual Jesus ali estava falando é um pão, irmãos, que ele tira a tua ansiedade, ele acalma a tempestade formada dentro do seu interior, ele tira a turbulência que a vida nos oferece, que esse mundo tenebroso tenta nos afligir, nos assolar. Esse pão, irmão, ele transforma a vida, porque este sangue, esse pão, ele vem acompanhado com este sangue precioso, ao qual nessa noite eu e você faremos parte. Eu e você vamos saciar nossa alma. Nós vamos dizer: Senhor, acreditamos, nós cremos que Tu és o verdadeiro pão, que Tu és a água que jamais irá faltar em nós, porque vai saciar a nossa sede. Aleluia. Irmãos, quando Jesus ele passava por esses determinados lugares, enquanto eles ali falavam com os seus discípulos, parece até que a gente vê um cenário. Quanto dos fariseus que ali ficavam? Mas será que esse é o verdadeiro Filho de Deus? Mas esse homem anda misturado aí com samaritano, esse homem anda aí com pecador, esse homem anda aí com adulto, esse homem anda aí... Irmãos, vejo hoje, quando Deus levanta os seus na terra, te coloca você no id dele, e que fala assim, que prepara e vai, que encoraja e vai, cinge o teu ombro e vai, caminha e não temas, não olha para um lado nem olha para o outro, pega a tua cabeça e tu vai. Irmãos, e você vai, e muitas das vezes você vai ter medo ao que possam estar a falar de você, porque o acusador da tua vida, da minha vida, ele não cessa, ele usa os adeptos dele como usavam. E não é os de fora, eram aqueles que diziam: eu creio no Deus, eu faço a vontade de Deus, eu estou com Deus. Fariseus falavam isso. Amém, igreja? E ali, irmãos, muitos ali se formavam aqueles grupos e ficavam nas críticas. E Jesus aqui ele ensinava. Ele ensinava aos seus discípulos. Hoje ele ensina para mim. Hoje ele está nos ensinando que nós não temos que temer ao que o mundo aí reúne e fala de mim ou fala de você. Aprendemos, igreja, que hoje aqui nesta noite nós estamos aprendendo com Jesus uma parte principal, mais uma parte daquelas a qual é necessário guardarmos dentro de nós. Fazemos esta aliança com o Senhor nesta noite, refletir em meu coração, no teu coração, que é necessário participarmos do pão, do corpo, do sangue do Cristo, do Mestre, mas que haja em nós, igreja, uma pureza, uma reflexão na nossa mente, porque, irmãos, somos humanos, pecadores. A cada momento da nossa vida nós estamos pecando. Muitas das vezes só eu pensar um algo da irmã, ou uma palavra que ela fala ali, eu não tenho um entendimento para interpretar aquilo que ela falou, a minha mente já me fez eu pecar. E isso não é certo, porque a gente viu que quem convivia assim eram aqueles que não tinham a verdadeira sabedoria e o conhecimento necessário para compreender e entender o que o Espírito de Deus falava. E ali o mestre ainda falava com eles para que não se atemorizasse diante de tais situações, mas que acreditasse naquele que o seu Pai o enviou, que estaria ali frente a frente com eles. O que eu quero te dizer é que Jesus, irmãos, ele não deixa você, ele não vai nos deixar dentro de qualquer situação sozinho para nós navegar de um lado para o outro dentro de um mar se nós não soubermos nadar, porque a tua misericórdia
Amém? Eu posso não te compreender e deixar você em situações complicadas, difíceis. Não, Jesus não é assim, não. O Senhor, Ele é um amor zeloso. Aleluia. Só que, porém, Ele diz que Ele mesmo, igreja, os sinais aconteciam, tudo acontecia, a obra acontecia, porque os discípulos queriam, mas o que é necessário fazer, mestre? Que sinais que iremos nós realizarmos para que possamos nós estar fazendo a obra de Deus? O próprio Jesus, ele falava, ele fazia a vontade do Pai dele. Então, se ele fazia a vontade do Pai dele, se nós não fizermos a vontade de Jesus, nós não vamos ver maravilhas, nós não vamos ver sinais, nós podemos até ver, mas não podemos sentir o gosto, o prazer. De que forma? Não podemos nós se mobilizar dentro de situações e dizer assim, nossa, acredito que eu simplesmente levantei as mãos para o céu e vi que aconteceu. Precisa nós estar em comunhão com Ele para que possamos alcançar tamanha fé, tamanhos sinais, tamanhas maravilhas ao nosso ver. E Jesus, Ele só quer que eu e você, igreja, façam o que Ele ensinou. Sentou-se diante dos céus ali, lavando o pé de todos, ensinando que hoje, como todos os dias é necessário, mas hoje, Ele nos dá um acesso, Ele nos dá uma pausa, porque nós passamos um mês inteiro, uma semana, um dia, turbuloso, turbulento, dias difíceis, e ao decorrer, será que eu magoei alguém? Será que eu dirigi palavras a alguém? Será que hoje eu vou pegar o corpo, o sangue de Jesus, com a minha alma tranquila, com a minha mente tranquila, com o meu coração em paz, com meus pés, com o meu corpo lavado pelo Mestre? Ele quer que eu e você, nessa noite, façamos nós essa reflexão. Como que se essa fosse a última Santa Ceia? Como que hoje fosse o último culto? Como que se agora fosse a última vez que eu esteja vivendo, Pastor João? E que se neste momento eu não estiver em uma aliança formalizada, uma conduta, uma tranquilidade em paz no Espírito, se eu for, ou se o irmão for, e se nós não formos na aliança de Cristo Jesus, um de nós teremos uma situação difícil lá na frente. Mas não, Jesus está falando para mim e para você. Temos que estar em uma só comunhão. É difícil, irmãos, porque tem joio, porque tem trigo. Amém? Porque tem aqueles, eu sou de Deus, mas tem aqueles que falam, eu sou de Deus, mas eu não gosto de Paulo. Eu sou de Deus, mas eu compartilhar ainda com as Maria, com José. Eu sou de Deus, mas ainda é necessário deixar, não deixei, não consegui, não formalizei. Igreja, Jesus está falando comigo, com você, é fácil, é simples. Fala com Ele. Lá em Tiago, fala, irmãos, que se nos faltar em nós a sabedoria, peçamos a Ele, porque Ele é o nosso professor, Ele nos ensina, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos dar a sabedoria que nós precisamos. Não vamos fazer as coisas do nosso jeito, de qualquer jeito, pelo impulso do nosso coração, da nossa mente, que muitas das vezes nos funciona a ultrapassar sinais que não é nossa hora, não é o nosso momento, mas pedir a Ele a direção certa, a correta, a direção que nos conduz, irmãos, a alegria. Mas eu não quero alegria, não é só para mim. Como que eu posso dizer eu estou alegre, eu estou feliz, se lá na frente eu estou machucando, pisando no meu irmão, no meu próximo, só para tirar lucro? Não, igreja. Jesus quer que nós estejamos numa aliança formalizada, um corpo formalizado, uma comunhão, uma união em Cristo. A união em Cristo, a igreja em Cristo, igreja, ela é diferente. Você vai olhar para teu irmão, você não precisa nem dele falar para alguém dele que está doendo, porque você já sente a dor também. Amém? Eu tive, antes da nossa irmã Elaine,
dela passar por esse vale glorioso que ela passou, o Senhor me levou as duas na minha casa, mas em sonho, viu? Olha só, eu não sou muito de viver em tititi com elas, nem por telefone, né, irmão? Só numa necessidade, nós conversamos. Fora disso, eu não sou de estar em telefone com ninguém. As pessoas até acham que eu sou até muito estranha, porque eu não consigo estar em grupo, eu não vivo. Mas não é, irmão, é o meu jeito. Eu gosto de estar em comunicação com isso aqui. Às vezes até não entendo muito, mas eu leio. Gosto de estar lendo ali. Olha, irmão, e essas duas elas chegavam na minha casa. Aí essa daqui olhava para mim e falava assim: irmã. E eu já falava logo: seja forte. Seja forte. Porque Jesus é quem nos fortalece. Seja forte. Não se estremeça diante de qualquer situação, não. Eu já não deixava nem a mãe quando ela caía, não, mas caía, viu? Mas ela falava assim: sabe por que eu choro? Sabe, irmã Rita, eu digo, sei. Mas você pode falar. É bom a gente ouvir, falar menos e ouvir mais um pouco. Vale? E ela falava: porque a dor que a minha irmãzinha vai passar, eu sinto. O vale que a minha irmãzinha vai passar, eu vou passar com ela. Nem precisa, mas eu já sinto. Aí ela chorava, porque as lágrimas dela é a minha. E eu falava: continua na aliança. A aliança não pode ser quebrada. Glória a Deus. Amém, igreja? Então isso não é só duas irmãs. Isso é o corpo, é a igreja do Senhor. Jesus tem que estar dessa forma. A igreja do Senhor tem que andar nessa união, neste amor. Se a igreja do Senhor não andar neste amor glorioso, não está sendo os momentos e as horas que eu e você entra aqui e passa aqui sentado de pé, de qualquer maneira, de joelho. Necessário é clamamos ao Senhor, pedimos a Deus, conversamos com Jesus. Ele vai te orientar. Ele me orienta. Quantas das vezes ele coloca uma cordinha aqui, porque a irmã Rita que é assim, ele é aqui. E a gente só é feliz quando a gente é guiado pela mão de Deus. Dói, claro que dói. Quando você se obstina e você quer fazer tudo de você mesmo, porque é mais fácil, porque é bom. Mas não. Se você fala assim: Jesus, eu sou, olha, escuta isso. Jesus falou para os discípulos dele que ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade do Pai. Então, se hoje você se considera filho de Deus, original de Deus, legítimo de Deus, não faz sua vontade, não. Procura fazer a vontade de Jesus. E se você fizer a vontade de Jesus, você estará fazendo a vontade do Pai dele. E quem é amigo de Jesus é amigo de Deus. Amém? Quem é amigo de Jesus e tem ele como seu irmão legítimo, que segue os passos dele, você tem direito de sentar à mesa com ele. Ó, coisa gloriosa, a igreja do Senhor. E ele está aqui aguardando nessa noite. Mas ele quer que eu e você nessa noite faça esse raio-x. Deixa que esse raio-x seja passado em você. Quem entra numa máquina de ressonância ou numa tomografia sabe aqueles três como que passam. Vai vendo a gente por dentro, tudo. Não fica nada que eles não regaçam, que eles não vêem tudo. O raio-x de Jesus, ele é assim, ó, na minha e na tua vida. E não adianta a gente querer colocar capinha lá e deixar escondido, porque ele vê tudo. Amém? Ele vê tudo, sabe tudo que nós pensamos. Ele sabe tudo que está aqui guardado. Ele sabe o que eu maquino, o que eu não maquino contra mim ou contra você. O que eu penso, a tua pessoa ou o que não. Porque ele é um raio-x aberto. Passa em nós assim, ó. E ele sabe. E ele nos quer que nos prontifique, que nós preparamos, porque a vida dele está perto. E ele não quer que naquele grande dia você abra a tua boca, ou que eu abro a minha boca e diga: olha,
Eu fiquei pelo meio do caminho por falta de ensinamento, por falta de conhecimento? Não. Os líderes da casa do Senhor têm acesso a Deus. O livro que ensina, a boca de Deus que fala. Então ensine a igreja como que ela chega ao céu. E não esconda nada não. Fala o que é necessário fazer para alcançar o céu. Porque senão naquele dia, além de você fica junto com a igreja. E só vai ficar o vale da lamentação. E não é isso que Jesus quer para a minha vida e nem para a sua vida. Ele quer te conduzir o caminho dele. E que você alcance o céu de glória. Porque nós estamos nessa batalha, nessa peleja. A cada momento da nossa vida. É com nossos corações cheios. E não vê a hora de Jesus ir buscar a sua santa igreja. E neste dia, eu e você temos que estar ali pronto para sentarmos naquela mesa gloriosa do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Convido o pastor Carlos André. Amém? Que ele vai dar continuidade em nome do Senhor Jesus. E enquanto ele se